Oiê, tudo bem com vocês? Nós já estamos na nossa 7ª videoaula e dessa vez nós vamos falar sobre os tipos de atuadores, os tipos de energia que podem ser utilizadas num robô. Esse é um curso de introdução à robótica. Meu nome é Elisan Horba, sou professora de vocês desse curso. Estou sendo orientada pela professora Úrsula Tim. Esse é um projeto do Laboratório de Matemática da UBRA de Canoas, tá bom? Então, eu gostaria de começar falando sobre o quiz. Eu já expliquei para vocês que o curso é dividido em 3 módulos, que tem a parte de mecânica, a parte de eletrônica, e a partir da próxima aula nós já vamos começar a parte de programação. Então, a parte de mecânica, eu já tenho um quiz que eu enviei para vocês. O próximo que eu vou enviar para vocês é o quiz de eletrônica, porque nós concluímos na aula anterior, na aula 6, na videoaula 6. E agora, eu gostaria só de lembrá-los que tem um quiz para ser preenchido, para que você possa receber o seu certificado de participação nesse curso, tudo bem? Então, olha, ali eu coloquei algumas imagens. O quiz que você recebe é aquela que está ali cheia de engrenagens coloridas. E uma das perguntas do quiz é essa aqui, sobre a classificação dos robôs, tudo bem? E agora eu gostaria de conversar com vocês sobre o sensor ultrassônico. Aí você me pergunta, mas aquilo ali é um morcego, professora, o que tem a ver com o sensor? Olha só, o sensor ultrassônico e o morcego, eles têm bastante semelhança. Assim como o sensor ultrassônico que eu expliquei na aula anterior, ele emite um som, esse som vai até um obstáculo, encontra um obstáculo, ele retorna e assim o sensor ultrassônico consegue, ou sensor de distância, como alguns chamam, ele pode calcular a que distância está um objeto. Assim também faz o morcego. Ele emite um som pela boca e pela narina, e quando esse som, essa onda sonora, toca em algum objeto ou algum obstáculo que tenha na frente e retorna para ele, ele calcula isso rapidamente e acaba verificando a distância em que fica do objeto, o que tem de repente está bloqueando a passagem dele. Então aqui nós temos uma outra fotinha e também uma outra imagem do sensor que tem dentro do kit de Arduino. Sabe o que eu descobri sobre os morcegos? Os morcegos são bons matemáticos. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando o seguinte, ó, como que eles fazem para calcular tão rápido a velocidade do som no ar para determinar assim, a distância que ele vai ter até encontrar algum obstáculo? Já pararam para pensar nisso? Eu fiquei pensando, falei assim, nossa, o morcego tem que, além dele saber fazer cálculo, ele precisa ser muito rápido nisso, né? Então eu vou explicar para vocês como que a gente faz para calcular isso, como que ele faz também. Sabe que existe um mito em cima do morcego que diz que ele é cego. Sabia que isso não é verdade? Os morcegos, eles enxergam bem. Existem até algumas espécies de morcego que enxergam 3, 4 vezes mais do que a visão humana, para vocês terem uma ideia. Mas eles têm costumes noturnos. Então, por esse motivo, muita gente diz assim, ele não enxerga na luz e tal. Não, não é verdade, isso aí é mito. Então, agora eu vou explicar para vocês como que ele calcula. Então, a velocidade do som, isso é importante saber, ela é em torno de 340 metros por segundo. Existe diferença entre a velocidade do som e a velocidade da luz. Mas eu queria abrir um parênteses aqui, já que a gente está falando de sensor ultrassônico, nós estamos falando de morcego, vamos falar de mais um assunto também. Vocês já ouviram falar que tem como calcular a distância em que o raio cai quando está chovendo? Eu, quando era criança, eu morria de medo de raio. E então me ensinaram a calcular a distância em que ele caía perto de onde a gente estava. Então vamos supor, eu estou aqui na minha casa e eu recebo aquele clarão. Se eu contar os segundos, eu vou saber o número de segundos vezes o 340, quantos metros é que esse raio caiu da minha casa. Então, vou te dar um exemplo. Eu estou aqui, eu vejo o clarão. Eu sei que a luz, ela viaja a uma velocidade muito grande, em torno assim de bem perto de uns 300 milhões de metros por segundo. Então, compara, 300 milhões de metros por segundo, essa é a velocidade da luz, e 340 metros por segundo, que é a velocidade do som, tem uma diferença bem grande. Então, obviamente que quando o raio cai, a luz dele vai chegar bem antes para mim do que o som. Vamos supor que seja 2 segundos depois. Eu só preciso multiplicar 2 vezes 340. E aí eu já sei.
veio o clarão. Eu conto 1, 2, basicamente eu vou ter que 680 metros foi onde caiu o raio. Legal essa ideia, né? Assim fica muito mais fácil e a gente perde um pouquinho de medo, porque a gente sabe que caiu bem longe. Imagine que normalmente os raios caem assim 10 segundos depois, 20 segundos depois, e aí você sabe que deu mais de 3, 4, 5 quilômetros. Isso é muito bom. Mas vamos continuar, vamos voltar agora para a nossa história de como os morcegos calculam a distância que ele está de um objeto. Aqui eu tenho, então, uma fórmula. Essa fórmula eu estou explicando ali em cima. O D é a distância entre o sensor e o obstáculo. No caso do morcego, ele é o sensor que emite e também ele é o receptor. Então, ele emitiu. A velocidade do som eu já comentei, 340 metros por segundo. E o tempo que levou esse sinal ir e vir, a gente tem que contar o ir e o vir, o retorno, tá bom? Então, ali na fórmula ficou D de distância vai ser igual a V de velocidade vezes o tempo, e aí eu só preciso dividir a velocidade com o tempo, o produto, né, da velocidade com o tempo, eu preciso dividir por 2, que é o ida e volta. Então, eu já sei a fórmula, agora eu só preciso aplicar. Então, eu tenho ali o meu morceguinho e eu preciso saber quantos metros até a próxima barreira, até a próxima... No caso, eu fiz um muro ali, mas ele poderia ser qualquer obstáculo, uma árvore, um objeto. Então, vamos descobrir para o morceguinho a quantos metros que ele está. Então, eu coloquei a fórmula eu vou substituir. Então, a distância vai ser igual a quanto? 340, que é a velocidade do som no ar, vezes milésimos de segundo, porque tem que ser muito rápido. Então, os milésimos de segundo que ele emitiu o som e voltou para ele foi 0,0011764771. Muito bem. Quando eu fiz essa conta, eu descobri que resultou em 400. Aí eu só preciso dividir por 2, porque eu já expliquei, né? O som vai e ele volta. Então, nesse retorno, eu tenho que contar também. Então, eu vou dividir por 2. E aí eu tenho o resultado da distância, vai ser quanto? 200 metros. Quando esse morceguinho emitiu o som, que ele emite pela narina, ou então pela boca, ele acaba descobrindo rapidamente, ou seja, em milésimos de segundo, que a distância que ele está do obstáculo é de 200 metros. Bem interessante esse cálculo, não é mesmo? Diferente de como nós calculamos, claro, a distância do raio, porque ali só está vindo a informação. Quando o raio cai, ele vem a informação pelo clarão, aí você passa a contar os segundos, isso porque a velocidade da luz é bem mais rápida. Então, aqui nós vamos começar agora o assunto dessa nossa aula, que é os tipos de atuadores e fontes de energia. Então, nós temos os hidráulicos, os pneumáticos e os elétricos. Eu não sei se vocês se recordam que teve uma videoaula que eu falei especificamente sobre os atuadores e que no futuro conversaríamos a respeito, não é mesmo? E qual a comparação que eu fiz naquela aula? Com a parte dos músculos no nosso corpo. Ou seja, são eles que têm a fonte de energia e aí então realizam as nossas tarefas. Então veja ali no caso. Os hidráulicos, quais seriam as fontes de energia dos hidráulicos? Fluido hidráulico. Muito bem. Os pneumáticos, ar comprimido. Essa é a fonte de energia do pneumático. E o elétrico, via de cabo ou bateria elétrica, né? Agora nós vamos detalhar cada um deles. Vamos lá. Os hidráulicos e os fluidos hidráulicos. O que seria fluido hidráulico? Veja, o fluido hidráulico, no começo, era utilizado água. Mas aí com o uso dentro dos maquinários, principalmente na parte de indústria que é utilizado mais, né? Esse tipo de atuador. E nos maquinários a água ela acabava ou enferrujando ou tinha outros dois problemas. O primeiro, em ambientes muito frios, quando eles iam utilizar as máquinas, a água havia congelado. Se era um ambiente muito quente, quando eles iam utilizar as máquinas, a água havia evaporado. Então, o que eles perceberam? Que somente a água era um complicador. Então, eles começaram a usar o quê? Óleos minerais. Então, eles começaram a perceber que o óleo mineral, esse cuja fonte é o petróleo, principalmente, ele é altamente inflamável. E aí eles perceberam que não dava para utilizar ele em ambientes onde tivesse altas temperaturas. O que eles começaram a fazer? Fazer misturas, para que pudesse utilizar o bom dos dois lados. Atualmente, então, está sendo usado o quê?
Óleos minerais, claro, tendo aquele cuidado que eu já comentei, por eles serem mais inflamáveis, né? Fluidos resistentes ao fogo, emulsão de água e óleo. Esses dois seguem uma mistura de água com óleo, porém em quantidade diferente. Agora, o que diferencia a emulsão de água e óleo dos fluidos resistentes ao fogo? Nos emulsões são misturados produtos químicos, senão nós já sabemos que ele não tem uma mistura homogênea, né? Agora, com relação à água glicol, pensando então nessas questões de ambientes ou muito quente ou muito frio, aí passaram a utilizar água glicol porque ele consegue trabalhar em baixas temperaturas. E também o ésteres de fosfato, que ao contrário, ele suporta altas temperaturas, podendo chegar até 500 graus centígrados. Os atuadores do tipo pneumáticos, eles utilizam ar comprimido. Isso quer dizer o quê? Um dos exemplos que nós temos é o compressor de ar. Quer dizer que ele comprime o ar para poder fazer a rotação dos atuadores. E onde que nós utilizamos isso no nosso dia a dia? Tem empresas especializadas em pintura de parede, carro, que só utilizam compressor de ar para facilitar e para ser mais rápido. Construção civil também, clínica odontológica. Você já viu aquelas canetas que eles utilizam com as ponteiras que fazem as restaurações? Aquele barulhinho que todo mundo diz assim que é chato na clínica odontológica? Então, quem manipula aquela ferramenta é o dentista. Mas a fonte de energia dela é o ar comprimido. Outro local que você já conhece, que são as borracharias, onde você leva lá para encher o pneu do seu carro. É o mesmo sistema, tá? É um ar comprimido que está enchendo o pneu da bicicleta, pneu do carro. E outras áreas que estão utilizando também é no freio a ar, acionamento de airbag, sistema de segurança de ônibus, e assim tem uma infinidade de áreas que podem utilizar essa fonte de energia que seria a pneumática. Vamos agora ver a parte elétrica. Isso é bem mais conhecido nosso, que nós podemos utilizar baterias ou via cabo. Então a elétrica, você tem que estar conectado à rede elétrica da sua região, ou então você tem que ter um gerador, de repente, dentro da sua propriedade, ou então você pode ter uma bateria para armazenar. Ela tem vários tamanhos, bateria você tem de infinidade de formas, tem até as baterias de carro também que armazenam energia elétrica. Ok, a atividade de hoje ela é bem diferente, eu vou pedir para vocês fazerem uma escavadeira usando seringas. Eu deixei aqui 3 links de vídeos do canal do YouTube para vocês verificarem qual que fica mais fácil e adaptado ao que vocês de repente possam ter em casa. Esse primeiro vídeo que explica para vocês como construir uma escavadeira, ele é do canal Como Se Faz. Então ele vai precisar que você tenha madeira, parafuso e seringas, claro, né? E esse segundo aqui é do canal Manual do Mundo. Eu já comentei a respeito desse canal em outras videoaulas minhas. Vocês também têm ali um modelo bem interessante que vocês podem copiar. E o terceiro modelo é para quem não tem madeira em casa. Então, nesse caso, você pode utilizar papelão. Então, ele te mostra todo o passo a passo para você construir uma escavadeira usando seringas. Só que eu vou deixar também livre para que você possa pesquisar. Caso você encontre um outro modelo de escavadeira que você acha interessante, que possa utilizar seringas como atuadores de energia, não tem problema, tá bom? Concluímos assim a nossa videoaula e eu gostaria de dizer para vocês que na próxima nós vamos falar sobre algoritmos e fluxograma e nós vamos falar sobre programação, como que você faz para programar o seu robô para ele executar exatamente a tarefa que você quer, tá bom? Então, até mais, gente, fiquem com Deus e muitos corações para vocês. Tchau!